É, meu trabalho, né, meu projeto, ele não está tão lindo, tão belo quanto o da Ruth, né? Mas minha pretensão de apresentar essa comunicação é aprender também com as pessoas presentes, né, nessa comunicação, nessa sala. Meu projeto também já teve vários títulos, né, não diferente do da Ruth. Iniciou com Desafiando o Preconceito a Umbanda em Sala de Aula, depois achei muito resumido, muito fechado. Aí fui para Desafiando o Preconceito a partir das religiões de matriz africana na sala de aula. Aí eu, caramba, mas aí saiu a questão da Umbanda, que é o que mais eu vou trabalhar e estou trabalhando com os meus estudantes. Aí veio um título enorme agora, que aí não, antes de me inscrever, né, no Prof. Filo, né, nesse quarto colóquio, não teve como mudar, né, vim mudar depois de algumas orientações, junto com o meu orientador, né, que é Dr. Valmir Pereira, que é da UEPB e o FCG, que tem contribuído muito, mas aí vamos lá, né, o título atual, tá certo? Vocês me perdoem, até no slide eu coloquei ainda o que tinha no momento da inscrição, né? O que eu tinha de pronto ainda. Então, o atual é assim, é bem um pouquinho extenso, tá bom? Desafiando o preconceito na sala de aula de filosofia, a partir da Umbanda, um estudo de caso a partir da Escola Cidadã Integral Técnica, Ministro José Américo de Almeida, né, que fica na Paraíba, mais precisamente na cidade de Areia, né? Essa cidade ela fica a aproximadamente 163 quilômetros da capital João Pessoa. A minha formação é pela UEPB, né? Fiz filosofia, licenciatura em filosofia pela UEPB, e comecei a me interessar pela essa questão, né? As minhas inquietações, ela começou a partir do momento que eu vim trabalhar e morar aqui em Areia. Areia ela é uma cidade histórica, tombada, né? Tem inúmeras construções que foi construída pelos escravos, né? De frente à escola que eu trabalho, tem uma igreja que foi construída pelos escravos, mas que até então não se falava sobre a questão da intolerância religiosa, do preconceito religioso em nenhuma das aulas, seja de história, de religião. E eu comecei a me inquietar porque, conversando com os meus alunos durante os intervalos, eles começavam a se abrir comigo, a falar que cultuava a Umbanda, né? Mas que tinha vergonha de se expressar e, porém, medo também, que eu achei até um pouquinho mais grave, me tocou um pouquinho mais, e que nenhum professor de ensino religioso, nenhum professor de história até então, tratava dessas questões em sala de aula, e eles ficavam cada vez mais envergonhados de falar que cultuava essas religiões. E o município de Areia tem vários terreiros de Umbanda, né? Registrado mesmo, da última vez que eu fui ao cartório, tinham acho que 10, mas aí, conversando com os meus alunos, eles falaram que provavelmente tem mais, porque já faz um tempinho que eu fui, e eu preciso até atualizar essa minha pesquisa. E eu ficava sem entender, caramba, porque uma cidade tão rica em história, né, com tantos terreiros, os nossos alunos, os nossos estudantes, eles ainda têm medo, ainda têm vergonha, né, de abrir a sua religião, de falar abertamente que cultuam e por que não, né? E presenciei algumas vezes, né? Me desculpe, minha gente, mas assim, minha apresentação é mais, acho que um desabafo, né? É mais mostrar que a gente precisa trabalhar essas questões, não só, né, na minha cidade, mas a gente pensa em levar essas questões, né? O que é que eu penso? Em montar um grupo de estudo,
né, e levar oficinas com esses estudantes para outras escolas de outras cidades próximas, para que eles tratem essas questões com outros estudantes. Mas eu preciso que eles estejam preparados, né, e que eu sinta que eles estão preparados. Claro que 100% a gente nunca vai estar, nem eu estou, né, mesmo porque eu não sou da Umbanda, né, nasci na religião católica, com uma educação católica, onde meus pais são preconceituosos até hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu frequentei, não, fui visitar um terreiro, quando minha mãe soube, minha mãe ficou horrorizada, né? Aí eu falei, caramba, imagine quando ela souber que eu trato dessas questões, que eu levo essas questões, e que não precisa ter nascido nessa religião, que não precisa ter nascido preta, que não precisa ter passado por situações para que eu possa contribuir para aquelas pessoas que sofrem, que sentem na pele o preconceito religioso. E a gente sente mesmo. Hoje eu tenho ex-estudantes que já abriram terreiros, né, que já foram conversar com os estudantes que, meus alunos atuais, né, mas que já conseguiram, vamos dizer assim, um avanço, né? É uma sementinha aqui, uma sementinha ali, mas não é fácil. Uma das maiores dificuldades que eu encontro é de material didático para trabalhar essas questões. Eu trabalho esse material aqui, mas acho muito resumido, que é de Renata Felinto, tá certo? Não deu tempo de colocar a foto no slide, mas aí no finalzinho dos slides tem as referências, uma das, porque são várias. Trabalho também Luiz Antônio Simas, né, que é um historiador, um bandista, que nasceu, né, se criou e cresceu dentro da Umbanda, né, desde criança. A questão da intolerância religiosa também são questões que eu trabalho partindo também de Sidney Nogueira, né? Essas referências eu sempre apresento aos meus estudantes, claro que de forma bem sucinta, bem simples, porque o que eu pretendo, né, como no final do meu mestrado, montar, né, produzir uma cartilha, né, com todo o referencial teórico, com toda a sequência didática que eu estou trabalhando, e, claro, né, vou levar um bom tempo ainda para montar, junto com o meu orientador, junto com os meus estudantes, né, porque aí eles trazem também ideias, né, uma das ideias foi montar um grupo de estudo, né, partiu deles e eu amei, para que a gente possa levar essas questões para outras escolas, começando com outras escolas daqui, do município mesmo, né, da cidade mesmo, e se estender depois para as escolas do município e de outros municípios próximos daqui. Uma das dificuldades que a gente também encontra é a questão de transporte, porque nossos estudantes são estudantes de família humilde, que muitas das vezes escolhe escolhe entre aspas, né, numa cidadã integral, porque lá tem alimentação, né, porque muitos lancham em casa e é a última refeição do dia, né, boa parte dos nossos estudantes são pretos, né, que sentem na pele, né, a ausência de educação dos pais, a falta de orientação dos pais, o incentivo dos pais também, muitos matriculam nossos estudantes na escola integral, porque tem garantia lá da alimentação deles, que também não é lá essas coisas, tá certo? Há uma reclamação muito grande. E vamos lá. O objetivo geral, né, do meu projeto, do mestrado, que ainda está caminhando para poder ser finalizado, é eliminar o preconceito contra as religiões de matriz africana, a partir das aulas de filosofia, né, que são ministradas no primeiro ano do ensino médio. Na Escola Cidadã Integral Técnica, ministro José Américo de Almeida, como eu falei antes, localizada na cidade de Areia, né, distante aproximadamente 32 quilômetros da capital João Pessoa.
Os objetivos específicos são os seguintes, né? Compreender a importância de trabalharmos o preconceito religioso nas aulas de filosofia, estabelecer metas que possam despertar o interesse dos educandos do primeiro ano do ensino médio em estudar o preconceito contra as religiões de matriz africana, isso dentro das aulas de filosofia. E construir, né, conjuntamente com os estudantes do primeiro ano, do ensino médio, uma cartilha a qual possa ser utilizada em anos vindouros, né, não só por mim, professora de filosofia, como também por professores de outros componentes, né, que se interessem em trabalhar o preconceito religioso com seus estudantes. Essa cartilha, né, será nosso produto final, isso do projeto de pesquisa do mestrado. Então, além do que eu proponho e que foi ideia dos estudantes, né, de um grupo de estudo que vamos dizer assim, se abasteça de conhecimentos para depois levar essas questões, trabalhar o preconceito religioso com alunos de outras escolas, né? Isso vai ficar após a cartilha, a gente vai montar primeiro a cartilha, porque também vai nos ajudar e ajudar nossos estudantes a levar essas questões para outras escolas. Aí, quais foram os motivos, né, que despertou o interesse em trabalhar o preconceito contra as religiões de matriz africana nas aulas de filosofia, né? Como eu falei antes, o contexto histórico da cidade de Areia, a existência de estudantes na escola, né, e em outras escolas que eu trabalhei também aqui na cidade. Essa é a terceira escola, né? Trabalhei na Carlota Barreira, que é uma outra escola do estado, trabalhei na Álvaro Machado, que é uma outra escola do estado, aqui são 4 escolas do estado, e, por fim, a Escola Integral Técnica, que é a que eu leciono agora, né? Então, saí das regulares para ficar só na integral, e em todas as escolas que eu passei, a gente encontra alunos que cultuam religiões de matriz africana e que têm vergonha de comentar, de se abrir, de falar a religião que eles cultuam ou que a família cultua, né? O medo e a vergonha, o receio desses estudantes, né, não serem aceitos e respeitados pelos colegas. Houve casos de estudante conversar comigo que o pai não aceitava que ele fosse da Umbanda, e que até comentou uma conversa, claro, preconceituosa com esse estudante, esse filho, que se ele insistisse em cultuar essa religião, ele ia precisar sair de casa. Então, são relatos bastante fortes e tristes que eu ouvi em 12 anos de... 12 não, né? Eu estou aqui desde 2012, em 11 anos de sala de aula, né? Aqui em Areia. Qual o primeiro passo dado, né, antes de iniciar a introdução do tema nas aulas de filosofia, né, dado por mim, né? Primeiramente, tive o cuidado de conversar com os colegas e com o trio gestor, né, de implementar no PPP da escola, para mim assegurar, né, claro que aí a gente não sabe como vai ser, vamos dizer assim, compreendido pelos colegas, como vai ser recebido e aceito essas questões, né, até pelos próprios pais dos nossos estudantes, porque a nossa intenção não vamos dizer assim, doutrinar, né? A intenção é esclarecer que essas religiões existem dentro da escola, que são cultuadas e que precisa ser respeitada, né? Então, meu primeiro passo foi implementar no PPP da escola, né? E a importância de se trabalhar as religiões de matriz africana em sala de aula, que foi aceito, né? Antes não tinha no PPP, hoje já tem no PPP da escola. E aí deu uma segurança a mais para que eu pudesse trabalhar com mais segurança, caso um pai viesse a reclamar, não sei, né? Porque aí, não, está aqui no PPP, eu estou acobertada, né? E
e a conversa eu espero, mas até então não tive problema, não recebi nenhuma reclamação. Aí, por que não outra série? Né? Porque dentre as séries que lecionamos, né, lá tem de fundamental ao terceiro ano, mas filosofia eu só tenho do primeiro ao terceiro ano, porque esses estudantes do primeiro ano, eles irão permanecer mais tempo, né? Claro, tem uns desistentes, tem os que pedem transferência, mas a maioria tem consciência, então ciência, e espero que eles permaneçam lá até o terceiro ano, e daqui para, vamos dizer, chegar ao terceiro ano, a gente já vai estar com esse grupo de estudo pronto, e a gente já vai estar, creio eu espero, né, um objetivo, já visitando outras escolas, né? Outro fato, né, é confiar e acreditar que eles são capazes, né, de nos ajudar a mim e outros professores que se interessarem, né, nesse projeto, a combater o preconceito religioso dentro da escola, né? E também, né, fora da escola, né? Ou seja, que saia dos muros da escola essas questões e que eles possam contribuir para sanar essas questões, né? Aí, o que foi feito para apresentar a temática aos estudantes do primeiro ano do ensino médio, né? Apresentamos a lei federal, né, número 10.639, que torna obrigatório o estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira, e apresentamos também a lei 11.645, né, que acrescenta a lei número 10.639, o ensino da história e da cultura indígena, né? Então, para que eles por exemplo, assim, não, a professora trouxe esse tema por falta de opção, não, né? Tem um propósito, né? E para assegurar e para deixar, claro, eles, vamos dizer, interessados, foi um dos meios que eu vi que precisava iniciar dessa forma, levando a lei, apresentando a lei para eles. Não basta a existência dessas leis, né? A gente sabe disso, a gente tem ciência disso, que elas sejam principalmente executadas, né? Só a existência não resolve nada, o preconceito ele continua, né? Teoria temos muito, né? Agora, a prática, aí ela precisa, vamos dizer assim, de esforço, de interesse e de coragem de nós professores, principalmente, né? Então, de acordo com o historiador e um bandista Luiz Antônio, né, Luiz Antônio Simas, que é essa obra aqui, que eu já tinha apresentado para vocês, né? 2021, ainda precisamos lutar, né, no campo da educação para o pleno cumprimento dessas leis, né? Então, sabemos que ela existe, os alunos já sabem que ela existe, precisamos lutar e colocar em prática essas leis, né? Então, eu sempre deixo bem claro, não adianta só estar lá na teoria se a gente só lê e deixa para lá, ou nem chega a ler, é preciso conhecer e pôr em prática. Reafirmando o historiador, né, Renata Felinto, 2012, ela também diz que cabe, sobretudo, aos educadores, mas não apenas a nós educadores, né, discutir a importância dessas religiões, né, na formação da cultura e da sociedade brasileira, né, mas também a que mais poderia ser direcionado nessas questões. A que mais caberia discutir a importância das religiões de matriz africana? Né? Aí fica aí esse questionamento. Claro que eu tenho as minhas respostas, né? Mas aí vocês poderiam até me citar também, né? E contribuir também, né? A quem mais caberia discutir a importância das religiões de matriz africana? Né? Só os professores, só os educadores? Só os educadores resolvem essas questões? Como foi a reação desses estudantes, né, do primeiro ano a serem, ao ser apresentado a temática, né? Claro que nem todos acolhem, recebe e aceita, né? A gente vê, oi,
Desculpe lhe interromper, mas você tem mais 1 minuto. A Ok, gente, a gente deu né? mais 5 por causa do problema técnico, tá? Ok, gratidão, obrigada. Então, a reação desses estudantes ao levar o tema, né, alguns ficaram surpresos, porque nenhum outro professor abordaram ou abordavam esse assunto em sala de aula, né, outros ficaram curiosos, né, professora, a gente quer saber mais, né, a gente quer saber sobre as simbologias, né, teve alguns estudantes também, né, que falou, lembro muito de um estudante que ele senta bem lá no cantinho, que ele falou assim, professora, eu não gosto desse assunto. E eu questionei, né, por que você não gosta? E ele deu calado por resposta, não respondeu, né, e até então eu fico na curiosidade, meu Deus, por que será? Por que será? Por que será? Que eu pretendo ainda puxar, questionar o porquê que ele não gosta, né, de tratar das religiões afrodescendentes, principalmente a Umbanda, que é o que a gente discute na sala de aula, né? Quais as dificuldades encontradas, né? Como já comentei antes, a falta de referência bibliográfica específica, né? Na escola, a falta de suporte dos pais na orientação dos filhos contra o preconceito, então a gente já percebe que eles vêm arregados, que eles vêm cheios de preconceito, né, que é compreensível, a educação dos pais deles também foram, ou, ou são pessoas de outras religiões, nunca, há uma minoria, né, da Umbanda. A ausência dos pais também em relação ao compromisso com a educação, né, não só com preconceito, mas com a educação de forma geral. Temos muitos pais descomprometidos, isso também deixa, de certa forma, alguns desinteressados, alguns estudantes desinteressados, porque não são cobrados, né, não se pergunta como foi a aula, eu sempre pergunto, os pais de vocês perguntam como foi a aula de vocês, o que foi discutido, que tema foi abordado em sala? Não, professor, eles não perguntam. Aí fica até, vamos dizer assim, mais fácil da gente discutir o que a gente quiser, o que a gente escolher, que é complicado. Então, os pais, eles precisam saber, eles precisam acompanhar, né, as temáticas que são trabalhadas em sala, e a gente sente falta disso. Então, algumas referências vai estar no slide que eu vou disponibilizar depois, e desde já agradeço, né, a todos vocês, espero que vocês contribuam, me deem ideias, né, para que meu projeto seja maravilhoso e que eu consiga alcançar os objetivos juntamente com os estudantes. Muito grata, Rosângela, pela sua apresentação e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aí no município de Areia, no interior da Paraíba. Eu anotei algumas coisas, assim, algumas observações, mas também, da mesma forma que Ruth, você foi respondendo algumas questões minhas, mas eu fiquei curiosa sobre o seu referencial teórico para discutir essa questão. Você apresentou para a gente um historiador, se eu não me engano, da Ubanda, e um outro referencial que não necessariamente acho que é da filosofia. Como você trabalha com a disciplina de filosofia, trabalhando a questão da intolerância religiosa, eu fiquei curiosa e interessada em saber quais são os outros referenciais que você traz para discutir essa temática da intolerância religiosa a partir da filosofia. E fiquei pensando também aqui que, como sugestão para você, que você pudesse incluir também no seu material, no seu referencial, autores da filosofia africana, que estudam a temática da filosofia africana, né? Porque já que você está discutindo com toda essa simbologia que envolve as religiões de matriz africana e em aulas de filosofia, eu acho que seria bem pertinente que você trabalhasse com temas relacionados à filosofia africana e, desse modo, você também estaria contribuindo para cumprir a Lei 10.639, né, que você citou aqui. Uma coisa também que eu fiquei pensando quando você falou assim sobre esse seu compromisso com os estudantes, de trazer essa temática, porque foi uma motivação pessoal sua, com um incômodo seu, né, diante
da sua situação como professora em um ambiente em que muitos estudantes têm religião, seguem religiões de matriz africana, mas têm medo, têm vergonha de professar essa crença, essa fé, de expor, né, essa fé. Mas fiquei pensando também, e você depois falou disso, que isso deve ser um compromisso não só seu, mas um compromisso da escola, né? Isso é o que tem que ser acordado com a escola, porque, de alguma forma, isso educa também os pais, né? Não só os estudantes, como também os pais e muitos professores, colegas também. Muitas vezes a própria instituição também acaba disseminando preconceito. Outra coisa que eu queria lhe perguntar também, Rosângela, era sobre o grupo de estudos, que você falou que foi uma sugestão dos estudantes de fazer grupos de estudos e oficinas, né? Eu queria entender um pouco melhor como é que funciona o grupo de estudos, qual a referência, o que é que vocês estudam e como é que se dá essas oficinas. Mas Não, quero te parabenizar, tá, pelo seu trabalho. muito obrigada. Em relação ao referencial teórico, o meu orientador ele já me cobrou, né? Ele até falou, Rosângela, eu vou até enviar uns para você, porque eu estou sentindo falta no seu projeto. E também eu senti, né? Quando a conversa que ele teve comigo, ele falou que precisa, há uma necessidade disso. Você é filósofa, né? Você está trabalhando nas aulas de filosofia, então precisa. Então, ele ficou de enviar para mim. Em relação ao grupo de estudo, ainda não está formado. Foi uma ideia que surgiu na aula, né, para que se formasse um grupinho de pelo menos 10 estudantes, no máximo, né? Foi ideia de 3 alunas que se interessou pelo assunto. Professora, por que a gente não monta um grupinho de estudo? A gente estuda numa escola integral que tem os clubes, né? E que a gente poderia montar um clube de estudo, né? E depois, quando a gente tivesse preparados, né? Tivesse, vamos dizer assim, mais preparado em relação ao conhecimento, à fundamentação, né? Por que a senhora não vai com a gente em outras escolas, né, levar essas questões do preconceito religioso? Aí eu falei, a gente precisa fazer isso, é claro, mas aí tem que ser passo a passo, né? Eu não estou preparada ainda, vamos dizer assim, para sair com vocês, muito menos vocês estão preparados. A gente precisa estudar, né, para poder sair e ir para as outras escolas. A gente precisa primeiro estudar aqui, focar nos estudos, né? E a gente pode partir desse clube, monta um clube de estudo voltado para as relações ou para as religiões étnico-raciais, para as religiões de raízes africanas, e a gente pode montar, né, junto, eu posso montar junto com vocês, e a gente depois organizar uma oficina e sair, mas por enquanto não dá, a gente precisa primeiro, que aí provavelmente vai levar esse finalzinho de ano, mas acho que uns 6 meses do próximo ano. Né, porque a gente Você pode está no fazer, início ainda da pesquisa, é isso? a gente pagou as disciplinas e agora a gente já vai, falta comitê de ética, né, que eu tenho que, e aí a gente vai começar a andar com essas questões, porque houve essa questão também, eu estava com um orientador, ele pediu desligamento do mestrado, aí tiveram que me encaminhar para outro orientador, aí tudo isso muda muito. Aí houve essas questões que aí acaba atrasando o projeto, né, o andamento do projeto. Aí já estou com outro orientador, não é mais o mesmo do início. Entendi, entendi. Obrigada pelas respostas. Alguém tem alguma questão, algum comentário a fazer para a apresentação de Rosângela? Me indique referências. Natália Rodrigues. Pode falar, Natália. Boa tarde, né? Lógico que eu também estou aí num processo enquanto estudante, mas quando você perguntou para ela das referências, né? Eu até brinco que referência às vezes é pirâmide, né? Porque de um você vai achando vários. Mas eu acho que nessa temática dela de religiões de matriz africana, seria bastante interessante se ela começasse a ler principalmente os artigos mais recentes do Anderson Flor do Nascimento,
que é um professor de filosofia da UNB. Ele até é colaborador do prof lá também, se eu não me engano. E ele tem vários grupos de estudo, ele é um babalorixá, né? E ele tem vários artigos que falam sobre essa questão, que tratam de aquilombamento. Enfim, eu acho que ele seria uma ótima referência para iniciar a sua pesquisa. Aí depois, até se você quiser, a gente se acha pelo grupo do WhatsApp e daí conversa mais proximamente também. Gratidão, Natália, gratidão. Agradeço muito. Obrigada, Natália, obrigada. Alguém mais, gente? Alguém quer fazer mais alguma sugestão, algum comentário para a Rosângela? Bom, Rosângela, como tem um grupo, né, de WhatsApp, aí quem tiver alguma sugestão, ficar tímido agora, depois procura a Rosângela. Lucimeire está aqui te parabenizando, deixa eu ver o comentário dela. Parabéns, Rosângela, pela apresentação. Discutir a religiosidade africana no âmbito escolar é símbolo de força e resistência necessário. Isso, Lucimeire. Então, obrigada, Rosângela. Parabéns.